Voltei. Eu fui aqui botar o Wi-Fi, caiu a caceta toda. Olha aqui, vamos começar a live de novo. Pronto, agora sim. 7 da noite, a live começa, como todo dia. Eu converso sempre com uma personalidade, ouvindo, falando, brincando, falando sério, de tudo tem um pouco. Ontem eu falei com o Geraldo Alckmin, amanhã eu falo com o Mandetta. Hoje eu converso com o Gabeira e com a Luana Genot. A Luana Genot, que vai falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, sobre essa coisa super nova que é o racismo, não sei se vocês já ouviram falar, e com o Gabeira eu vou falar essa coisa super nova que é o fascismo. Hoje o dia está de novidades. Hoje o dia está positivo, para cima, só com assuntão leve, mas de muita informação, da gente ouvir e absorver muito. Geralmente nas lives políticas que eu faço eu tiro os comentários, mas como o Gabeira abandonou a vida política, até vou falar disso com ele, mas não abandonou os comentários políticos, eu vou deixar os comentários aqui. Vou deixar a gente falando para vocês que quiserem me perguntar coisas, me perguntem, fala. Vocês preferem que eu tire os comentários? Amanhã Mandetta, tá confirmado. Quinta-feira é quem, meu amor? Eu sei que temos Ailton Graça na sexta-feira. Amanhã que mandei, amanhã é quinta, ó, doido. Amanhã é quinta Mandetta. E sexta é o Ailton Graça. Pessoal dos Parapatões. E vou falar também sobre WWF, vai vir coisa boa por aí. De qualquer forma, quero só anunciar que... o pessoal falando tira. Então tá bom, vou tirar os comentários. Vou falar que também o Divulga Pochá encerrou hoje. Na verdade, se encerrou ontem, né? Encerrou ontem à noite, que é de meia-noite, né? Se encerrou, a gente recebeu mais de 8 mil e-mails. E agora a gente o time todo começa a analisar o que vocês mandaram pra gente selecionar as pequenas e microempresas. De qualquer forma, o Gabeira já tá por aqui, então eu vou tirar os comentários. Pessoas falando tira. Minha mãe falou pra tirar os comentários, eu vou tirar, a gente obedece, mãe. Ó, o Gabeira já tá aí. Gabeira, vou tirar os comentários e vou te chamar. Vamos lá. Mas no final, tirei os comentários, mas no final eu volto para conversar com vocês. Converso com o Gabeira e depois com a Luana Genot. Vamos primeiro com o Gabeira aqui. Onde está você, Gabeira? Aqui. Está você agora. Muito bem. Gabeira, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Gabeira que vive numa casinha dentro da Globo News, né, Gabeira? Ultimamente, né? Eu vivia no Brasil. Mas com a quarentena eu tive que vir para cá. Tá, tudo bem com você? Tá saudável? Bem. Tá bem? Tá confinado? Estou confinado. Agora, ontem, né, o Crivella abriu para exercício. Então eu tenho dado uma volta na lagoa de bike, tudo que eu faço. Sentiu muito movimento, você que saiu aí? Olha, eu achei normal o movimento da lagoa, um movimento que havia no passado. Sei, então... Mas não foi cedo para abrir, não? Eu acho que foi, mas eu estou tomando todas as precauções. Claro. Andar de bicicleta, eu não tal, mas as outras coisas eu acho que são... Eu acho que permitir o exercício é uma coisa que foi permitida em vários países. Entende? O exercício Só um instantinho, eu vou melhorar um pouco a minha iluminação, eu quero dar um pouquinho mais de luz. Pode, vai lá. Luz, câmera, ação, pode ir lá, a Gabeira tá ajeitando a luzinha dele. Eu também tava aqui ajeitando o meu som, enquanto isso que eu tava achando que foi melhor ter colocado o fonezinho, achei que melhorou. Ó, já a luz dele ali já deu uma ampliada. Já deu. Só pra gente... Melhorou, ficou melhor. Claro. Gabeira, me conta um negócio, pra gente já começar leve. Você sente que pelo caminhar da carruagem vamos ter que ir para as ruas lutar? Vamos começar mais leve um pouco ainda. A gente chega nesse peso. Quando você me convidou para falar contigo, você disse, olha, vamos falar de coisas leves e coisas sérias, né? E eu falei, olha, podemos falar das duas. Eu só queria te dizer, para você ficar mais à vontade, eu sei que você é extremamente à vontade, mas para ficar mais à vontade ainda, que quando eu era político e me candidatava,
cada vez que iniciava uma campanha e eu tinha um programa de trabalho, eu ia apresentá-lo ao Cacete Planeta. Eu dizia para mim, se o meu programa sobreviver aos cacetas e planetas, ele está bem. Que ótimo, que interessante. Mas eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E eu tenho procurado alertar as pessoas que nós temos que estar preparados para lutar pelas regras do jogo, pela democracia, né? E tenho observado todos os momentos em que as coisas ficam perigosas e que a minha experiência de que podem se tornar mais perigosas ainda. Um elemento da minha observação é o próprio Jair Bolsonaro, né? O outro elemento da minha observação é a reação das Forças Armadas. Então, quando eu combino esses dois elementos, o movimento de Jair Bolsonaro e a reação das Forças Armadas, eu fico um pouco inquieto, né? Evidentemente que as Forças Armadas têm um momento democrático, alguns anos bastante intensos de democracia. Eu mesmo fui testemunho disso e elogiei em vários momentos. Estive com eles 2 vezes no Haiti, estive na Amazônia, estive em Roraima, estive no Nordeste, todas as coisas boas que eles fizeram. No Haiti houve alguns problemas, que não vem o caso agora, mas a operação acolhida lá na fronteira com a Venezuela foi boa, a distribuição de água no Nordeste é muito boa também, entende? E, na verdade, eu tenho elogiado tudo de bom que fazem, mas eu me preocupo um pouco com a relação deles com o Bolsonaro, entende? O Bolsonaro o seduziu de uma forma especial, com verbas orçamentárias muito grandes, né? Grandes não, mas verbas orçamentárias, sem contingenciar, como se fazia no passado, sem restringir, como se fazia no passado, né? Ele elaborou também um projeto de reforma da Previdência suave para não atingi-los, né? Colocou 3 mil militares no governo, né? Isso apela um pouco para a visão salvacionista dos militares, que vem desde a proclamação da República, né? Aquela sensação de que esse caos aí só funciona se os militares estiverem presentes, entende? E, além disso, o que mais me preocupou é que as Forças Armadas fizeram, através de um general da ativa, uma parceria com ele numa política que me parece negacionista e extremamente perigosa, que é a política em relação ao Covid-19, em relação ao coronavírus. Acho que as Forças Armadas decidiram ser parceiras dele, não é, nessa política, e que vai jogar no colo delas essas mortes todas que nós estamos vendo. Então, eu falei, se eles são capazes de assumir essa política com Bolsonaro, negando todo o passado deles, que é o passado das Forças Armadas, é um passado de proximidade com a ciência, não é? Não só através do próprio positivismo, no princípio, mas também através das atividades científicas em vários campos, engenharia, desenho, eles são próximos da ciência, né? E então me pareceu que eles foram longe demais. E quando eu vejo, por exemplo, no domingo, né, o ministro da Defesa no mesmo helicóptero com Bolsonaro, diante de uma manifestação que pediu o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo, eu digo, olha, está havendo alguma coisa equivocada aí. E se nós não nos prepararmos, nós vamos nos dar mal. O que é se preparar? Desculpa, Gabriel, te interromper, mas você falou, se nós não nos prepararmos, o que é os preparar? Em primeiro lugar, constituir uma frente democrática, não é? Uma frente que una todos nós que queremos defender a democracia, independente de estarmos num ponto ou outro do espectro político, independente de sermos do centro, de esquerda ou até de direita. Todas as pessoas que acham que a democracia tem de prevalecer podiam estar juntas nesse momento, não é? E juntas para defender as regras do jogo, não se trata de juntas para um projeto de poder, entende? Então, esse ponto é um ponto que me parece importante. E me parece importante também, isso eu tenho observado, a nossa situação internacional, entende?
O Brasil, no passado, quando nós lutamos contra o governo militar, a nossa base de argumentação no exterior era a denúncia da tortura, né? Nós mostrávamos a tortura no Brasil, era um grupo de militantes que falava disso, saíam alguns documentos clandestinos daqui sobre isso, e o nosso apelo era basicamente para aquelas pessoas sensíveis aos direitos humanos. Mas agora não. Agora a situação é outra. O Brasil passou a ser importante para o mundo pela política de destruição da Amazônia, né? E pela política negacionista em relação ao Covid. Ele se transforma simultaneamente numa ameaça ambiental e numa ameaça sanitária. Então, nós teríamos condições de falar para as pessoas no exterior, olha, apoiem a democracia no Brasil, apoiem uma mudança no Brasil democrática, caso haja alguma coisa nesse sentido, porque nós teremos, vocês estão julgando também com a sobrevivência da humanidade. Não se trata mais de proteger alguém que está com seus direitos humanos atingidos, né? Você está protegendo a humanidade. É claro, nós já tivemos uma experiência histórica no Brasil de um movimento amplo, chamado Movimento pelas Diretas. O que nós queríamos apenas, naquele momento, era eleger o presidente da República de forma direta. E foi um movimento que uniu todo mundo, independente. Eu participei de comícios, né, em que estavam todos os candidatos em potencial à presidência da República, do Collor ao Lula, né, passando pelo Mário Covas, Ulisses Guimarães, Brizola. E foi um movimento muito bonito, porque uniu os políticos naquele momento. Hoje é possível fazer alguma coisa mais forte e com características diferentes, porque a internet surgiu de lá para cá. Surgiram novos atores, entende? Pessoas que falam com milhões de pessoas, outras pessoas. E o nosso discurso naquele momento, a nossa fala era uma fala literária, era uma gente que fazia discurso e que escrevia artigos, entende? Hoje nós temos uma pleiade de pessoas que fazem memes, que fazem animações, que fazem vídeos, que fazem piadas, entende? E que são fundamentais nesse processo, entende? Então, eu acho que é uma ampla frente que pode se constituir defensiva. Você só me diz, mas você está dizendo que vai haver um golpe? Eu estou dizendo o seguinte, vamos nos preparar, porque talvez a nossa preparação seja um elemento de dissuasão também. Pode ser que, diante de uma sociedade preparada e organizada, achem que o preço é muito alto para pagar, entende? Porque você está falando uma coisa que as nuvens do autoritarismo, de um golpe, estão se formando. Se isso é uma loucura, um devaneio ou não, o cheiro de golpe está no ar e se fala disso. Se a gente está falando disso é porque chegou a essa altura do campeonato. Eu sou de 83, por mais que tenha estudado, eu nunca estudei tão a fundo assim para saber se em 63, em 64, o cheiro era parecido. Você sabe como é, há perfumes diferentes, mas que sentido, né? Você vê hoje, por exemplo, são características diferentes. Em 64 havia uma tensão muito grande também, porque o poder estava nas mãos de um governo de esquerda. Então, o cheiro vinha da reação àquele governo, né? As grandes manifestações que davam, de uma certa forma, as pessoas com medo do processo. Comunismo, né? E ali, naquele momento, a gente vivia um contexto internacional muito marcado pela Guerra Fria. De um lado havia o comunismo, de outro lado o capitalismo. Hoje você vê, os sintomas são um pouco diferentes, né, porque eles estão no governo, né? O governo está no governo, é o que nós chamamos de um autogolpe, né? Porque ele está, né? O governo já é dele. E você vê, de repente, o filho do presidente da República dizendo o seguinte, olha, vai haver uma ruptura. Vocês estão equivocados, aqueles que pensam que não vai haver. Eu não posso dizer quando, mas eu digo que haverá. Entende? Então, isso também, você sabe que os filhos do presidente da República, teoricamente, são bem informados a respeito do que ele pretende, né? Não, completamente. Às vezes são eles que informam, inclusive. Você, ali em 64, quando houve o golpe,
o grande argumento foi: o comunismo vai chegar, precisamos dar esse golpe para prevenir que o comunismo se instale no Brasil. Exatamente. Era real que o comunismo podia... Essa é uma pergunta totalmente sincera, tá? Não tem pegadinha nela, não. Era real que o comunismo podia se instaurar no Brasil a qualquer momento, ali em 64? Não, não era real que o comunismo pudesse se instalar. Como talvez não fosse real que o comunismo pudesse se instalar no Chile quando o Allende caiu. Mas havia um processo, um governo de esquerda estabelecendo uma política de reformas de base. Reformas de base que poderiam aproximar o governo de uma visão mais socialista, entende? E, além do mais, o mundo estava tão dividido entre União Soviética e Estados Unidos, e o governo se dizia anti-imperialista, anti-americano. Então, isso configurava para as pessoas que temiam a vinda do comunismo, configurava um perigo para elas, entende? Agora, hoje, esse perigo está praticamente desfeito, né? Hoje, o que nós estamos vendo é um governo de direita, com características parecidas com algumas características do fascismo, entende? Com teses parecidas com a do fascismo. Existe um livrinho do Humberto Eco chamado Fascismo Eterno, um livro de 63 páginas. Ele conheceu bem o fascismo na infância, ele viveu na Itália, no tempo em que o fascismo vigorava, e ele destaca assim, umas 14 características de um governo que pode que pode parecer com o fascismo eterno. Eu, analisando essas características, vi que muitas estão presentes no Brasil. Essa semana eu li um artigo do Luiz Werneck Viana, um artigo até inspirado, que ele fala do fascismo tabajara, entende? Que ele procura também mostrar que como nós estamos diante da possibilidade do fascismo tabajara. E algumas características são típicas. Uma delas, por exemplo, o confronto com a cultura, né? Aquela velha frase: quando eu ouço falar de cultura, eu tiro a minha pistola, né? Isso é uma coisa. O outro é essa devoção às armas, né? Esse encontro com as armas, e o outro é esse namoro com a morte, entende? Várias características. Eu até vou aproveitar um dia aí que estiver mais folgado, escrever um artigo casando o que se passa no Brasil com as características que o Humberto Eco colocou. Portanto, eu acho que há um perigo, hoje o perigo não é um perigo do comunismo, não é? O que ameaça a democracia hoje para a sociedade não é um governo de esquerda, porque você viu que o governo de esquerda viveu e governou durante muitos anos, e hoje as forças que governaram naquele período estão até num plano mais secundário hoje, entende? O que hoje as pessoas temem é exatamente uma radicalização à direita. Uma radicalização que você vê em todos os campos, né? Essa semana, por exemplo, falando de racismo, né? O presidente de uma fundação ligada à Fundação Palmares, dizendo que o movimento negro é uma escória, um lixo, entende? Quer dizer, tudo isso mostra que o governo tem uma visão muito negativa, né, do movimento negro, muito negativa dessas lutas raciais, que hoje são tão importantes nos Estados Unidos, estão ficando importantes no mundo, e que também são importantes no Brasil, embora não tenham ainda a dimensão que deveriam ter. Por exemplo, eu trabalhei algumas semanas com a morte do João Pedro, né? Aquele menino que foi morto, um garoto negro que foi morto na favela, e vários são mortos constantemente nas mesmas circunstâncias. Então, nós temos um governo que vê essas coisas com muito desprezo, não só a cultura, como a questão do racismo, não é? E outras coisas. O Covid, que ele considera uma gripinha, não é? E que não deu a atenção. Hoje mesmo, no momento que nós estamos falando, ele vetou uma ajuda de 8 bilhões e 500 milhões para os estados e municípios tratarem da questão do Covid. E esse dinheiro é fundamental até para quem ainda não tem a doença, entende? Até para a pessoa se preparar para quando vier a doença, entende? Não só se preparar em termos hospitalares, mas se preparar para poder rastrear o primeiro caso, evitar que as coisas tomem dimensões trágicas, né?
Então, na verdade, eu me sinto muito inconfortável com essa situação e acho que há um perigo e o meu dever é dizer, olha, há esse perigo, vocês Sim. avaliem. Tá? Eu acho que existe uma linha muito tênue entre a boa-fé e a ingenuidade, entende? E cair na linha da ingenuidade e, de repente, falar, mas será que, com toda essa experiência, eu me deixei levar, não é, nesse projeto? E esse presidente que só causa tumulto, só causa caos, só gera desconforto, enfim, toda a população, assim que é só assim que ele consegue governar? É porque a pessoa tão despreparada, tão querendo impor. Eu digo que o Bolsonaro não governa, ele se vinga. Ele cria esse ambiente justamente porque é só nele que ele consegue. Se tudo estiver indo bem, ele esvazia. A gente não precisa do Bolsonaro se tudo estiver indo bem. Eu acho que existe esse aspecto, né? Ele entrou no governo e o grupo, o núcleo ideológico que está em torno dele, acha o seguinte, que é preciso eliminar todos os vestígios dos governos passados, todos os vestígios que eles chamam do sistema que eles derrotaram. Então, eles propõem uma revolução permanente, para dizer a verdade, uma guerra permanente. Né? Essa guerra permanente seria em todas as dimensões. No campo da cultura, por exemplo, que é um lugar da pluralidade, eles também propõem uma guerra. Não é? Tanto que ele vê a cultura como uma extensão propagandística da proposta dele. O Alvim, Roberto Alvim, aquele que caiu com um discurso nazista, ele se inspirava no Goebbels. E o que é o Goebbels? O Goebbels não era um filósofo da cultura, ele era um filósofo da propaganda política. Então, a visão que ele tem de cultura é de que a cultura tem que estar propagando as ideias dele, as ideias do partido dele. Então, e as ideias do grupo que o levou ao poder. Então, ele pretende fazer uma guerra na cultura contra as outras posições. Okay? É uma coisa bastante evidente. Né? Da mesma maneira, na política, ele iniciou com a proposta de fazer também uma guerra na política contra todas as posições que ele identificava com o passado. Entende? E, com o tempo, ele percebeu que foi ficando isolado e está se sentindo ameaçado do impeachment por causa desse projeto, desse processo da fake news, e se aproximou do Centrão. Então, ele que falava tanto em combater a corrupção, acabou caindo no colo do próprio Centrão. Né? E o povo esquece, as pessoas esquecem, os eleitores dele, porque ele falava assim, eu não quero reeleição, eu não vou pensar nisso. No dia 1, ele começou a falar de reeleição. Não vou me aliar ao Centrão. Começou a dar problema, aliado ao Centrão. Combate à corrupção. Aí o Moro, o ministro da Justiça, diz que não havia combate à corrupção. O eleitor vai se amoldando também, vai deixando para lá um pouco as promessas? Olha, o que acontece é o seguinte, normalmente ele foi eleito com 57 milhões de votos. Né? E em política a gente costuma dizer, você nunca tem 57 milhões de votos. Você teve, quando você se elegeu. Na medida que o tempo passa, você vai perdendo substância. Então, muitas pessoas que votaram nele porque achavam que ele era uma alternativa razoável, com o tempo foram se afastando. Então, o que a gente assiste hoje é um processo de contração desse eleitorado dele. Dizem que chegou à base de 30%. Eu acredito que vai menos, eu acredito que vai bem menos, porque a extrema-direita, nas suas posições, ela não consegue crescer muito, entende? Então, eu acredito que progressivamente ele está perdendo terreno. Um fator que ultimamente contribuiu muito para a tomada de consciência foi o comportamento dele diante da pandemia, entende? Ele foi talvez o presidente em todo o planeta que se comportou de uma forma mais ineficaz, mais incompetente e mais agressivamente contra a orientação sanitária da OMS, dos especialistas, enfim, de todo mundo que trabalha com o tema. Então, o preço dessa incompetência é muito grande. Se você somar a esse desgaste
ao desgaste que já está havendo com a questão política das fake news, de terem descoberto, terem instaurado um processo sobre fake news que atinge apoiadores dele e, muito possivelmente, atingirão funcionários dele, né, nesse gabinete do ódio instalado no Palácio do Planalto. Até familiares dele podem ser atingidos nesse processo. Também será um grande fator de desgaste. Hoje, por exemplo, a pesquisa indica que 90% das pessoas são contra as fake news, querem uma solução para as fake news, algo que é muito difícil de você achar em termos de projeto, mas, de qualquer maneira, elas querem. Entende? E um outro fator que tem que ser levado em conta, e ele sabe disso, né, é o processo de crise econômica que vai se acentuar. Nós vamos entrar, talvez, na crise econômica mais profunda e mais duradoura que o Brasil já viveu nos últimos anos, possivelmente desde o que a gente se entende. Entende? Sim. Você vendo essa confusão toda, você pensa, graças a Deus que eu larguei a política, ou você pensa, que pena que eu não estou aí para tentar ajudar e fazer minha parte? Olha, o problema é o seguinte, eu penso o seguinte, eu não larguei a política, né? Você mesmo sabe disso. Eu estou num lugar em que eu posso contribuir melhor. Quando eu trabalhava na política, e era deputado, por exemplo, eu passava os dias no Congresso e às vezes saía muito deprimido, porque eu não conseguia fazer nada, entende? Sabendo que aquilo custava ao Estado, no mínimo, R$ 100 mil por mês, a estrutura em torno de um deputado federal. Então, se você não consegue realizar coisas como deputado, não tem sentido também você estar na política. Mas hoje, por exemplo, eu falo com os políticos, eu converso com eles, e graças à internet, às comunicações, nós podemos trocar ideias. Eu prefiro contribuir fora, reexercendo a minha profissão também, seguindo pelo Brasil, fazendo meus vídeos, porque eu acho que eu me sinto melhor, entende? E se eu achasse que houvesse na política uma chance real, entende, de fazer alguma coisa produtiva, talvez eu até voltasse para a política, mas eu ainda não estou seguro disso, eu não sinto isso, entende? Sim. Respeitando as pessoas que estão na política, que querem fazer alguma coisa, isso eu não deixo de respeitá-las e de tratá-las muito bem, mas eu creio que existe uma sensação de frustração, entende? Quando você quer fazer alguma coisa, entra na cultura onde muita gente não quer fazer nada, muita gente está lutando para que ninguém faça nada, entende? É muito difícil. Né? Mas olhando hoje, você pensa que melhorou da tua época de deputado para essa Câmara de hoje? As coisas evoluíram de um modo geral, logicamente? Havia uma frase do Ulisses Guimarães que nós comentamos muito, né? Quando alguém dizia, poxa, mas esse Congresso está ruim. Ele dizia, espera o próximo. O próximo vai ser bem pior. É claro que caiu muito, né? Eu vou dizer por que caiu, por que eu analiso assim, essa queda. Eu sou muito próximo a eles. Normalmente, no Brasil, o que acontece é o seguinte, as pessoas dão pouca importância à eleição parlamentar. Elas se fixam muito na eleição presidencial. Então, quando surge um líder carismático, entende? As pessoas aderem a esse líder e procuram saber quais são aqueles candidatos a deputados que eles acham que são fiéis àquele líder, entende? Elas não escolhem tanto pelo deputado em si, mas pela fidelidade dele ao presidente da República que estão elegendo, entende? Então, o que acontece é que o presidente da República arrasta consigo uma série de deputados muito inexpressivos, muito incapazes. E quando você vê, por exemplo, a luta interna que se deu entre os bolsonaristas eleitos, né, o nível com que eles se trataram, o que resultou da bancada bolsonarista, que hoje ele teve que abandonar tudo para buscar o centrão, claro, você mostra que realmente o que dificulta o processo no Brasil é essa fixação no presidente, no presidencialismo, e é uma certa subestimação do papel parlamentar, entende? Eu, desde o princípio, no passado, eu sempre defendi o parlamentarismo, entende?
mas a opção brasileira não é pelo parlamentarismo, é pelo presidencialismo, entende? Então a gente tem que tentar ver os candidatos a presidente da República daqui para frente perceberem que ele se elegendo sozinho, trazendo uma série de pessoas, não adianta nada, entende? Claro. Mas, desculpe, mas você acha que se houvesse um novo plebiscito, porque eu me lembro que quando houve o plebiscito do parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, eu era criança, então eu tenho pouca recordação, eu lembro de ter estudado na escola. Você acha que se houvesse um plebiscito hoje as coisas mudariam? Você acha que inclusive seria bom ter daqui um tempo um plebiscito para a gente decidir novamente? Olha, a gente estava vivendo até recentemente uma espécie de parlamentarismo branco, né? No sentido de que grande parte das medidas do Bolsonaro foram detidas pelo Congresso, foram contidas pelo Congresso como anteparo. A fragilidade política do Bolsonaro, embora ele seja um presidente da República, eleito com tantos milhões de votos, mostrou que o parlamento tem um peso maior. Eu acredito que a passagem do Bolsonaro pela presidência e o comportamento do parlamento, na medida que o parlamento souber se antepor a medidas absurdas que ele traz, podem fortalecer a ideia de que um parlamento mais forte é melhor. Mas, por enquanto, eu acho que o presidencialismo ainda tem uma predominância na preferência da população. E essa população que está muito mais conectada com política, está muito mais entendendo o que é, eu acho que isso talvez seja uma das poucas coisas positivas que a gente pode tirar de tudo isso que está acontecendo, é que o público está mais ligado em saber quem são os ministros. Eu sinto que a população está entendendo um pouco mais que o presidente sozinho não resolve, que precisa, então, eleger aliados, enfim. Você sente que esse interesse pela política, que me parece positivo, pode fazer com que as pessoas, com que a gente amadureça a nossa democracia? Essa democracia está há tão pouco tempo acontecendo. Seria o Bolsonaro um mal necessário para a democracia se fortalecer? A gente tem que passar por esse tipo de obstáculo para lá na frente falar estamos firmes e fortes? Olha, Fábio, é uma pergunta difícil que você me faz, porque nós vamos passar de qualquer jeito, né? É uma hipótese que já não é uma hipótese, é uma realidade, entende? Eu acho que nós vamos sair fortalecidos se soubermos conduzir esse processo. Agora, existe também no governo Bolsonaro um elemento que me preocupa muito, entende? Porque nós sempre dissemos que esse processo de politização que você registra e que existe mesmo, graças também às mudanças tecnológicas, ao fato, por exemplo, nós estamos falando em dois smartphones e as pessoas estão nos acompanhando possivelmente em outros, né? Mas depende também de uma coisa mais profunda na sociedade, que é uma política de educação, entende? E hoje, por acaso, o ministro da Educação é uma das pessoas menos atraentes, assim, menos capazes de conduzir um processo de educação em alto nível como nós precisamos. Ele é um homem com grandes dificuldades com o próprio idioma, né? Que forma simpática de chamá-lo de besta. Eu amei, Gabeira. Dificuldades com a história, né? Faz comparações históricas completamente disparatadas, né? Então é difícil você preconceituoso em relação a outros povos. Então eu acho que esse fator é um fator negativo. Nós estamos perdendo um pouco o tempo e o dinheiro, entende? Que nós teríamos que empregar muito amplo que o Brasil precisa. Embora isso não seja necessariamente um fator decisivo, existe uma educação política que se faz no cotidiano, nas conversas, nos debates. Mas a educação básica ajuda demais, entende? Totalmente. Gabeira, eu quero te agradecer muito de você estar aqui, ter doado seu tempo, estar aqui conversando comigo. É muito importante para mim estar falando com você. Inclusive, votei em você
Sou um eleitor órfão de Gabeira. Obrigado pela sua confiança. Obrigado de verdade. Bem votavam todos. Obrigado de verdade por estar Grande aqui. abraço. Continue lá no Globo News falando pra gente, esclarecendo tanta coisa pra gente. Um abraço a todos, então. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Fernando Gabeira, minha gente. Maravilhoso, né? Que coisa boa poder conversar com gente tão eloquaz. Por que não usar uma palavra tão que caiu tão em desuso? O homem da palavra fácil, Fernando Gabeira. Sensacional. Temos muito assunto, né? Ainda tinha muita coisa. Fernando para fazer um especial, né? Para saber lá do passado. Queria muito saber de coisas lá do passado. Mas a análise política dele é incrível. Leilane, um beijo para você que está aqui sempre presente. Vamos conversar com a Luana Genot. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver. Tá aqui já. Yes, ótimo, maravilha. Eu vou perguntar para a Luana se a gente deixa os comentários ou não. As pessoas estão com raiva dos comentários. Meu amor, o que você acha? Você gosta dos comentários ou não gosta dos comentários? É indiferente para ela. Eu quero saber para vocês se é indiferente ou não. Porque às vezes eu acho que as pessoas gostam de ficar falando enquanto acontece e instiga as pessoas, mas ao mesmo tempo fica na cara da pessoa, não dá para ver direito. Enfim, Fernando Gabeira, muito obrigado. Minha avó aqui, gosto muito do Gabeira, foi excelente. Que bom, vó, que bom. Minha mãe também. Minha mãe tá aqui, sem comentários, sem comentários. Deixa eu puxar a Luana para perto aqui. Então eu vou tirar os comentários. E a Luana vai me ajudar a decidir isso aqui. Deixa eu achá-la aqui. Luana Genot, venha para cá, venha conversar comigo. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Obrigado por estar aqui falando com nós. E vai nos ensinar muito. Eu já tive a oportunidade de conhecer, de conversar um pouco, quer dizer, de conhecer via aqui, via celular, que agora isso aqui já praticamente tem intimidade, né? E aí já tive a oportunidade de conversar, de bater papo, troquei ideia, para usar um termo que provavelmente Emicida usaria, trocar as ideias, porque ele é de São Paulo, e em São Paulo você troca ideia. Com a Luana aconteceu isso. E achei que, logicamente, que seria pertinente termos a Luana aqui para conversar e esclarecer para a gente. Não estou conseguindo puxá-la para dentro, deixa eu tentar botar de novo aqui, vamos ver se ela vem. Enfim, vamos tentar repercutir um pouco o que tem acontecido pelo Brasil e pelo mundo. Amanhã temos Ailton Graça aqui, temos também os Parlapatões, temos também WWF falando aqui sobre meio ambiente. Nosso papo virou importante, rapaz. Agora a gente fala coisas importantes. Não, minta, amanhã é Mandetta. Na sexta-feira, que é o Ailton Graça, meu Deus do céu, eu fico já não sei mais que dia é hoje. Eu tô com a sensação de que hoje é quinta. Não tem isso? Luana, eu não tô conseguindo puxar você para dentro por algum motivo. Manda oi aqui para mim, pelos comentários. Eu reativei os. E aí eu tento te puxar pelos comentários. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Semana que vem tem Boulos. Semana que vem tem Jandira. A Luana mandou oi aqui, Puxei ela pra dentro pelo coisa dela, mas vamos ver se eu puxo pelo comentário. Agora sim! Agora foi! Boa! Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Que bom, que bom. Saudável, firme, forte. Adorei esse brincão. Gostou? Gostei. Você tá tão generoso quanto o Gabeira. Ele fala de uma forma tão generosa, eu fiquei aqui passada. Ele é muito, né? Assim, dá vontade de ficar ouvindo o Gabeira, né? Ele tem uma... Sim. É bom ouvir gente assim. Até falando, né, mal, assim, das pessoas, ele fala de uma forma tão leve que parece que a pessoa é tão incrível. Que bom. Eu também gosto muito do Gabeira. E você, a gente se conheceu outro dia, né? Pois foi no nosso papo, no nosso ABC da raça, e depois vários papos, hangouts, zooms e etc. Exatamente. Então, aí, enfim, aconteceu essa
loucura. É engraçado dizer que aconteceu, quando vem acontecendo há tanto tempo, né, Luana? As pessoas às vezes se surpreendem, né? Falam assim, gente, eu conversando com a Noêmia, a atriz lá do Porta dos Fundos, aí eu falei até brincando com a gente rindo, sacaneando, gravando. Eu falei, Noêmia, essa coisa nova que é o racismo. Ela falou, Fábio, você tá rindo e brincando? Tem gente que pergunta pra mim de verdade. E o que está acontecendo agora com esse racismo? Eu falo, não é possível. Ela fala, Fábio, as pessoas não entendem. É preciso falar sobre racismo diariamente, o tempo todo, para as pessoas conseguirem entender, e elas ainda assim não entendem. Luana, como é que você está viva? Pois é uma ótima pergunta, né? Assim, basicamente, esse tema eu conheço desde que eu me conheço por gente, né? Então, há muito tempo, não vou aqui revelar a minha idade, desde os cabelos que eu pintei justamente, né? Mas, assim, tipo, é um tema que o Brasil tem uma dívida histórica, né? A gente tá falando de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, enfim, que a gente tem uma dívida histórica para falar sobre a questão racial, mas que a gente varre para debaixo do tapete, né? Tudo é prioridade, menos a causa racial, a democracia, o feminismo, tudo é prioridade, na verdade, é isso que a gente está dizendo. E, obviamente, a gente está dizendo que essas causas, na minha visão, elas têm tanta prioridade quanto a questão racial. Acho que isso deveria ser a nossa pauta, né? Mas a gente geralmente coloca a pauta racial como não existe racismo, somos todos da raça humana, somos todos iguais. Isso está nos Estados Unidos, né? E essa pauta tem voltado, inclusive, agora com a morte de George Floyd. Uau! Olha só a tensão racial dos Estados Unidos, como se a gente aqui não vivesse uma tensão racial, né? Porque a gente não prioriza a pauta, né? A gente coloca outras pautas na frente que deveriam ser vistas como tão importantes quanto democracia, tão importante quanto o feminismo, quanto a igualdade racial. E é isso que a gente precisa pautar, né? Como causas tão importantes quanto, e não como se a causa racial não fosse importante. Quando E você a gente diz sobrevive pautar... pautando Desculpa. isso, né? Não, e a gente Então, sobrevive... é isso que eu ia falar. E a sobrevivência parte do momento onde você consegue colocar a sua voz como válida, né? Então, a gente pauta a questão racial, né? Eu pauto não só porque eu sou mulher negra, mas porque eu decidi pesquisar sobre a temática e me aprimorar sobre ela, né? Fiz um mestrado em relações étnico-raciais, lancei meu livro em relação à questão racial, chama assim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. Tem um Instituto Identidades do Brasil que fala sobre a questão racial. Então, tipo, essa questão é tão crucial para mim, é tão ligada à minha própria sobrevivência, à própria sobrevivência dos meus e da sociedade como um todo. E eu digo que é praticamente esse fazer que me deixa também sobreviver com um pouco mais de tranquilidade, que eu estou cooperando para o avanço dessa pauta, para além das hashtags. Exatamente, para não ficar ali só na hashtag. Muito legal a hashtag, mas ainda assim só uma hashtag. Mas quando você diz pautar, me explica um pouco como é que as pessoas podem pautar esse assunto. O que é, na sua cabeça, pautar? Que tipo, aonde essa discussão tinha que estar chegando e não chegou? Essa discussão tinha que estar chegando às pessoas brancas e ela ainda não chegou como deveria, tá? Então a gente está vendo esse rebuliço todo das redes. De ontem para hoje, acho que eu ganhei uns 1.000 e poucos seguidores, assim, em poucas horas, porque as pessoas descobriram que elas, como pessoas brancas, precisam também seguir pessoas negras. Que é legal você não dar voz, mas você dar visibilidade para vozes que estão sendo suprimidas ou menos ouvidas, né? Então, porque essas vozes já existem. Então, de uma hora para outra, justamente por conta de, obviamente, nos Estados Unidos, você ter mais estrutura para a pauta acontecer com a robustez que ela tem, mais pessoas brancas, inclusive, participantes, e por isso a ebulição do movimento como ele aconteceu, e por isso teve essa repercussão tão grande, a gente vê a participação efetiva de pessoas brancas para que isso aconteça, né? Não para que sejam as protagonistas, mas para que sejam aquelas que também entendem que essa pauta faz parte da vida delas. Então, tipo, quando eu digo pautar, quero dizer transformar algo, um sentimento, uma hashtag, um post, em algo, em uma ação concreta para a sua vida. Então, para mim, pautar tem a ver com transformar um sentimento, seja ele de estranhamento, ou de raiva, ou de culpa,
ou de inércia até, né? Fico inerte quando eu vejo um movimento, uma coisa tão grande, né? Tipo, o racismo estrutural, eu vejo um mundo na minha frente, mas aí eu transformo isso numa ação pessoal, né? Como? Eu transformo isso num nível pessoal em educar mais a mim mesmo sobre essa ação. Se eu não tenho noção do que significa o racismo, eu preciso ouvir mais pessoas negras, eu preciso ler mais pessoas negras, eu preciso me colocar num banquinho mesmo e ouvir, entender esse ponto de vista sem minimizar, sem dizer que está errado, só ouvir e digerir isso e tentar entender e conseguir construir novos panoramas e novas ideias a partir dessa escuta. Eu preciso comprar mais de pessoas negras, fortalecer financeiramente essas pessoas, eu preciso apoiar mais projetos negros, de pessoas negras, apoiar mais a pauta antirracista. Então, eu consegui transformar um sentimento muito grande em algo concreto. Então, para mim, pautar é isso. E no nível de pessoas jurídicas, obviamente, empresas que precisam, obviamente, pautar a questão racial no seu dia a dia, no sentido de contratar mais pessoas negras. Contratar mais pessoas negras, essencialmente em cargos de liderança, que são cargos da caneta, onde as pessoas tomam decisões e com certeza geram mudanças de massa, né, de impacto. Então, pautar quer dizer transformar um sentimento em uma ação concreta. Então, a gente está até lançando hoje, Porchat, um movimento chamado sejaantirracista.org. E eu sei que você já assinou, e estou muito feliz com isso, porque eu acho que é importante que a gente, né, transforme esse sentimento que está agora na ebulição aí das redes em algo concreto. E esse sejaantirracista.org, que vocês podem Vou lá até anotar aqui. Vai lá falando. Já dá para você ir lá e ver como é que você pode se comprometer para além das hashtags. A gente não precisa mais de mais pessoas negras morrendo para ter um engajamento contínuo em relação à pauta racial. Então, sejaantirracista.org é para você assinar e para você se comprometer pessoalmente. Sabe por quê? Porque depois, quando você estiver lá com as outras pautas, você vai lembrar, opa, eu assinei esse compromisso público de que eu preciso me engajar com essa pauta antirracista. Seja eu como pessoa, seja eu como empresa. E no site tem alguns exemplos de como você pode se engajar. Você como pessoa, você pode começar, por exemplo, falar tipo Bela Gil, sabe? Você pode começar trocando a raça humana por parar de dizer que a raça é humana, né? É também, mas nesse sentido a gente quer dizer que existem relações sociais que são racializadas, ou seja, eu ainda vejo as pessoas ainda têm experiências sociais compartilhadas diferentes a partir da sua cor de pele e cabelo. E são experiências compartilhadas, não é só uma experiência da Luana que foi discriminada, é uma experiência de 110 milhões de pessoas no Brasil, né, que não conseguem emprego por conta da sua cor de pele e cabelo. Você pode trocar um bando de livros só de homens brancos por livros com autoras e autores negros. Você pode espalhar a educação antirracista, você pode, como pessoa branca, inclusive, que eu acho um projeto fantástico, falar sobre branquitude com outras pessoas brancas, falar sobre racismo com outras pessoas brancas, porque essa temática, como você mesmo falou, ela não chegou para as pessoas brancas de uma maneira constante. Ela chega como alguns pontinhos às vezes, mas ela precisa chegar com mais força entre as pessoas brancas. Então, sejaantirracista.org. Assina lá, gente. E dá para assinar como pessoa física e jurídica, né? As empresas também podem assinar. Exatamente, as empresas também podem assinar, tem ali pautas concretas que elas podem aderir, como, por exemplo, publicar o número de pessoas negras que trabalham atualmente para elas e o número de pessoas negras na liderança e se comprometer publicamente a ter uma meta até o final do ano para poder ter mais pessoas negras internamente, por exemplo. Vamos transformar isso em coisa concreta, gente. Para só de dizer que vidas negras importam quando você transforma isso em algo concreto. Então, faça algo concreto, já vai se inspirando lá no sejaantirracista.org e vai se inspirando. Receba aí, sejaantirracista.org. E é interessante porque eu lendo ali, antes de assinar, eu li, afinal de contas. E aí eu estava lendo aquilo tudo e dá uma sensação de quase de uma análise. Quando você vai no psicólogo, no psicanalista, e quando você fala em voz alta aquilo ali, você vai ficando incomodado com o racismo que está dentro de você.
é tão aflitivo, assim, porque o racismo é uma coisa tão maligna, ele está tão introjetado na sociedade, então em mim, então na minha família, então nos meus amigos, que eu, que me considero um cara antenado, um cara desconstruído, um cara que fica preocupado com isso, eu tenho que me preocupar diariamente em não ser racista. É uma loucura isso. Tá em mim. E tem uma coisa muito interessante também, alguém me mandou assim, 6 passos para você, se você que se diz antirracista, então ver e tal. E tem isso, admitir, de cara admitir não só a existência do racismo, que é inacreditável que alguém o negue, mas a gravidade do racismo, e eu não estou falando isso logicamente para você, estou falando para o público, né? Mas como é importante a gente admitir para a gente que a gente é racista. E que essa é a luta interna mais difícil, assim, que é você falar, porque quando a gente fala que é racista, se eu falo assim, eu sou racista, parece que eu, sei lá, bato em negros na rua, cuspo na cara de pessoas. E não é. Bom, tem isso também, mas não é isso que eu faço. Mas tenho outros milhões de coisinhas racistas que estão dentro de mim e que é uma luta diária vencê-las. E é muito ruim assumir isso. É muito doloroso. Não se equipara a sua dor e nem a dor dos negros, mas eu estou pensando como um homem branco. Quando você se dá conta de, cara, eu me beneficio pelo racismo, realmente. Cara, é ruim demais, Luana. Eu percebo que eu sou um merda. É tão ruim perceber isso. Não, mas eu acho fundamental, né? Assim, eu acho que todos nós somos um merda, né, em algum aspecto da nossa vida. Eu acho que perceber isso enquanto pessoa branca é muito fundamental, porque o branco ele está no centro, né? Sobretudo um homem branco, heterossexual, cisgênero, enfim. Você está no centro da referência. Então você se acostumou a ter todas as referências ao seu redor. Você procura o no mundo Google, foi feito para lá. mim, né? Exato, você procura no Google qualquer referência, quero um computador. Você vai ver um homem branco no computador, você vai falar assim, que legal, se você se identifica com aquilo, né? As narrativas de beleza, do romântico, do sexo, de tudo, é tudo pautado e desenhado para você. Quando você se tira desse eixo da centralidade e você consegue ver que existem outras narrativas possíveis, é isso que também te traz esse sentimento de tipo, sou um merda. Mas não, é só entender que o mundo ele foi desenhado parcialmente para você, mas isso é errado. Porque isso faz com que o mundo não se desenvolva plenamente. Ele só se desenvolve parcialmente porque ele só olha para uma pequena parte dele, né? Então, quando a gente entende essa matemática e vê que não é legal que eu esteja no centro o tempo todo, é legal que outras pessoas também possam ser ouvidas, vistas e serem referências, eu entendo que é importante que haja essa convivência para que todo mundo cresça, para que todo mundo tenha mais dinheiro, para que todo mundo tenha acesso à educação. E é muito mais interessante quando isso acontece do que quando não. Então, tipo, mas também se permitir ao erro é você justamente entender que em algum momento você vai falhar. E tudo bem, o problema é não aceitar a falha e não admiti-la, né? E também, por exemplo, eu gosto muito quando a própria Djamila Ribeiro ela fala no pequeno manual antirracista, que nunca comece uma discussão sobre racismo dizendo eu não sou racista, porque a gente está falando de problemas estruturais. Então, por exemplo, só pelo fato da gente já estar numa estrutura que se chama mundo, né, que se chama sociedade, a gente já está imerso no racismo, né, enquanto estrutura, enquanto linguagem, enquanto as próprias relações interpessoais que eu tenho, quem são os meus melhores amigos, as pessoas que eu tenho confiança, as pessoas que eu me sinto atraído, as pessoas que eu acho inteligentes, as pessoas que são minhas referências, né? Então, tudo isso eu construí a partir de uma imagem eurocêntrica, essa é a verdade, né? Eu não aprendi achando todo mundo legal. A gente acha que aprendeu, mas não aprendeu. Então, quando a gente se dá conta disso, tudo faz muito mais sentido e a gente começa a repensar as nossas referências e começa a crescer como pessoas. Isso é tão mais legal do que ser centrado em si mesmo, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, ser antirracista é se desconstruir, né? Totalmente. Você falou do homem no computador. Eu coloquei aqui no Google homem no computador imagens.
Aí, olha aqui, ó. É isso. Branco, 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 branco. Aí vai aparecer um negro aqui agora. É o 13º. É isso. É isso. É isso. Eu tenho, sabe uma analogia que eu pensei assim na hora que comecei a me dar conta, pensar essas coisas? Adão e Eva no paraíso, pelados, e não estavam tão pelados. Aí uma hora ele comeu uma maçã e falou: "E você tá pelado?" E quando você percebe que você tá... Quando você começa a se dar conta, abre todo o olhar. Eu tava ali, Adão e Eva, gente, vivendo no meu paraíso. Feliz da vida, e de repente eu olhei e vi que em volta do paraíso tá todo mundo fudido. E tava só eu no paraíso. Eu falei, cara, como é que eu tô vivendo num mundo onde tá todo mundo mal e eu tô bem? Esse mundo não é bom. Nem pra mim, inclusive, que tô bem. Porque a verdade é que não tô, né? É isso, é isso. Acho a analogia fantástica, né? E acho que, nesse caso, a serpente teve um papel fundamental, inclusive, para poder te acordar, entendeu? Tipo, você tá vivendo numa fantasia que não durou nem muito tempo. E eu acho que é fundamental você acordar e entender que não, assim, que você tá nu, né? Mas nu no sentido de, poxa, eu tava achando que eu tava ali tão central, que eu tava ali tão sozinho, tão eu, né? E, tipo, você percebe que esse privilégio e essa questão tão central, elas não são legais. E aí, quando você percebe que existe um mundo tão maior à sua volta, tudo faz muito mais sentido, mas tudo também dói, né? Eu acho que esse panorama que você traz de Adão e Eva, né? Que foi a partir justamente dessa descoberta da vergonha que nasce a dor, né? É doloroso conviver com pessoas que pensam diferente de você. Não é o paraíso, né? É doloroso. E a gente sempre se acostumou, no meu caso, eu sempre me acostumei a viver, a não ser a opinião respeitada, a mulher mais bonita e etc. E tudo bem. E eu sempre convivi com essa dor. Mas eu acho que é importante também que pessoas brancas aprendam a conviver com essa dor, porque é na dor também que você se forja como ser humano, né? Então, eu acho que a gente está precisando se desconstruir, descer do palco e entender que é um privilégio poder ter acesso à mídia, no seu caso, ter muitos seguidores, poder ter espaço para falar. E entender que esse privilégio também é construído a partir da branquitude, a partir de ser um homem branco, que é lido como inteligente, bonito, automaticamente, sem nem abrir a boca. É óbvio que você tem todos os requisitos possíveis e imagináveis, mas assim, a leitura prévia, antes que você mostre sua competência, ela já está aí, ela já está dada. Isso não é legal. Seria legal se aquela tão falaciosa meritocracia, né, fosse real, mas ela é só uma idealização muito diferente do que é a sociedade, né? As pessoas não começam na mesma linha. Então, a meritocracia é uma falácia. Então, a gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo princípio para conseguir, sei lá, 5, 6, 10 milhões de seguidores. Como é que alguém vai, com uma internet lá, cabo, enfim, lutando, vai conseguir a mesma repercussão e etc. A gente prega isso, mas isso não acontece, né? Então, eu acho que é muito importante a gente se desconstruir em tantos aspectos, e eu fico muito feliz de ter espaços, né? De ter homens e mulheres brancos que conseguem entender que essas práticas antirracistas, né? Primeiro porque também não existe um ser antirracista. A gente pratica isso. Algumas vezes a gente vai acertar, algumas vezes vai errar a mão, e tudo bem. Todos nós somos assim, né? E aí eu acho que trazer essas práticas antirracistas dessa desconstrução é fundamental para ser um ser humano melhor, né? Eu acho que isso é fundamental. Não, total. Você, não sei se sou eu que estou prestando mais atenção nisso agora, mas o movimento negro no Brasil está mais organizado, ele está mais... A sensação que me dá é que as forças se uniram e estão caminhando com mais velocidade agora. Sou eu que tive essa noção agora ou isso vem acontecendo? Porque eu sinto, por exemplo, o movimento negro americano é muito forte, de muito tempo. Lógico, também lá é outra história, outra coisa que aconteceu lá. Mas eu vejo, por exemplo, quando o Emicida falou no programa agora que às vezes a sociedade, aí não é do movimento negro, mas do brasileiro, que vê lá o George foi asfixiado no chão e aí se mobiliza, porque parece que o racismo americano é mais de verdade que o racismo brasileiro. E aí eu estou juntando tudo isso no mesmo caldeirão para dizer,
o branco está se dando mais conta do racismo e dos movimentos negros aqui no Brasil? Ou isso é minha bolha, eu que estou na bolha, eu que não faço a menor ideia? Eu acho que é muito mais o E do que o ou, né? Você tá numa bolha, né? Até porque essa conversa ainda não chegou para o branco periférico, que acredita que, por exemplo, ser branco na periferia é tão ruim quanto ser negro, né? A gente tem essa discussão constantemente, até entre os nossos alunos e tal, e a gente tende a dizer para eles que a questão racial para a pessoa negra da periferia pesa mais, né, pesa em dobro, né, inclusive, quando a gente está falando aí da periferia, que por si só já é uma situação hoje de vulnerabilidade, mas a questão racial ela vem como um peso porque você é alvejado pela polícia, né? Quando você pega duas pessoas, uma preta e uma branca, na periferia, aquela que vai ser revistada e eventualmente pode levar um tiro, com muito mais possibilidades é uma pessoa negra, né? Então, são questões. Mas a questão aqui central que eu quero trazer dentro do que você traz, assim, de, tipo assim, a gente tá mais conectado, enfim, como é que tá se dando essa dinâmica agora? Eu até falei mais cedo na CBN que eu acho que a gente está vivendo agora o boom das redes sociais. Eu acho que, parafraseando algumas frases que eu ouvi esse dia, eu acho que o racismo agora está sendo... antes, né, estava sendo mais televisionado e agora está sendo mais instagramado, né? Então a gente está repostando mais isso, a gente tem um fluxo de informações que corre mais, mas esse movimento negro sempre foi organizado aqui no Brasil. E se eu estou falando aqui hoje com você, formada, tendo um livro publicado, sendo mestre em relações étnico-raciais, foi porque muita gente lutou para que eu chegasse até aqui. Se não tivesse uma organização, eu não estaria até aqui. Se não tivesse pessoas que morreram em passeatas, Aqui, ó. enfim, fizeram manifestações. Maravilha. É o livro aqui, ó. Botar o livro para o pessoal ver. Quem quiser, você falou o livro tão rápido, o pessoal ficou... É isso. Ele tá aqui, meu filho. Tem aí? Mostra aí bonitinho. Tenho. Eu não tenho ele, ali. Deixa eu ver. Boa. Sim, a Sim, igualdade racial. Eita, caiu um monte de coisa. Aí que ele tá cheio de papel dentro. Então, o movimento negro sempre foi organizado, em suma, né? Aqui no Brasil também? Aqui no Brasil também. A gente que não via essas organizações. Por quê? Porque elas sempre trabalharam sem dinheiro, sem cobertura midiática e sempre trabalhando por pautas estruturais que não necessariamente a gente vê ali na ponta, né? Então, mas a gente precisa olhar para essa estrutura para entender que todo mundo que emergiu, seja por uma universidade... seja por acesso a uma universidade, seja por acesso a um emprego, seja por acesso à informação, está completamente relacionado a cada passo desse movimento negro. Então, eu estou aqui porque eles fizeram, né? A gente tem muito esse conceito do Ubuntu, né? Que eu sou porque eles foram. Então, a gente hoje só está vendo mais isso, porque o fluxo de informação está maior, a gente consegue trocar mais, né? E aí, por exemplo, quando você pega Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, nos anos 60, você tem todo um aparato de jornalistas que foram marchar com ele em Selma. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive com o John Lewis, que foi um congressista que esteve com o Martin Luther King na Marcha de Selma. Eu perguntei, como foi estar com o Martin Luther King? Ele falou, cara, na verdade tinham milhares e milhares de pessoas, e sabe do que mais? Muitos jornalistas estavam lá, cobrindo aquela manifestação. Muitos jornalistas brancos estavam lá. Então, quer dizer, nos Estados Unidos, para além de um aparato midiático, mais estruturas para as instituições, você tem uma presença branca nas manifestações, entendendo o seu papel muito maior do que a gente tem aqui. Isso é fato. É só você contar ali numa manifestação que fale sobre vidas negras que importam, quantas pessoas brancas você vai ter ali dentro daquela estrutura. Nos Estados Unidos, por uma questão de mais disseminação da pauta racial, mais essa questão de se assumir como parte dessa questão, você tem muito mais pessoas que entendem-se como parte disso e necessariamente se colocam nesse lugar. Então, desde a Marcha de Selma, lá do Martin Luther King, já tinham vários jornalistas brancos cobrindo essas pautas estruturais e disseminando isso. É por isso que o discurso I Have a Dream, ele chega para o mundo inteiro, porque tiveram pessoas que entenderam, nós precisamos disseminar este homem negro falando sobre questões absolutamente importantes para o desenvolvimento do mundo. Aqui, muitas vezes,
a gente não liga, a gente não conhece Lélia Gonzalez, a gente não conhece Maria Carolina de Jesus, a gente não conhece uma série de pessoas que, graças a elas, eu estou aqui hoje, você também. Então, a gente se desconectou de um passado negro que é absolutamente importante para o nosso presente, enquanto nos Estados Unidos o passado ele volta sendo valorizado. Eu também vejo por esse lado. Então, o movimento negro sempre foi organizado, só que aqui com menos cobertura midiática e menos estrutura financeira. E agora a gente tem a possibilidade de trocar mais pela internet e fortalecer isso um pouco mais. Mas não ainda com a robustez que precisava, né? Porque a gente só se atentou em relação à pauta racial depois que George Floyd morreu nos Estados Unidos. Mas João Pedro, Ágata tinham morrido e a gente não fez esse movimento global, né? Então, teve que vir dos Estados Unidos para a gente poder se aquecer em relação à pauta, né? Total. Você falou uma coisa também, é isso, essas pessoas todas fizeram você chegar até aqui, mas me fizeram chegar até aqui também. Com certeza. Né? É isso que é uma coisa que às vezes... na cabeça do branco, eu tô falando aqui da minha cabeça, da cabeça... Claro, eu acho importantíssimo. Como é que eu falo? Dessa Desse gente seu lugar aqui, de fala. desse meu lugar de fala. Não, mas não é nem isso. Eu digo assim, por essas pessoas, as pessoas brancas que às vezes pensam, os negros defendem os negros e os escritores negros, como se isso não fizesse parte da mesma humanidade que eu estou vivendo, como se Machado de Assis não influenciasse na minha vida, né? Como se Conceição Evaristo não influenciasse na minha vida, como se pessoas, pensadores negros, comediantes negros, artistas negros, políticos, como se fosse o mundo dos negros é um e o resto e o mundo em que eu vivo é um outro mundo. Não, é tudo a mesma coisa. E esses pensadores e todos esses negros fazem com que eu, Fábio Branco, esteja aqui hoje também, né? Exato, exato. Eu acho que essa linha de pensamento é fundamental e a gente não tem isso, enfim, nas nossas universidades, a gente não racializa as relações, a gente não racializa as pessoas e não entende a importância de termos tido histórias de resistência, de luta, que nos constituem enquanto sujeitos e cidadãos, né? De entender que Machado de Assis, ao escrever, né, enfim, teve que enfrentar uma série de questões porque ele era um homem negro. E isso está refletido nas suas escrituras, assim como André Rebouças, né? Enfim, assim como uma série de outras pessoas que, se a gente conhecesse a fundo, entendesse a história e a narrativa deles enquanto homens e mulheres negras e o quanto isso foi importante para a formação nossa como cidadãos e do Brasil, a gente teria uma relação de muito mais protagonismo com a questão negra do que dizer, os escravizados, sabe? A gente daria muito mais protagonismo e entenderia a relação que a gente tem com essas próprias histórias. O que eu acho que é fundamental, né? Não é só dizer, os negros. Não, graças a todas essas pessoas que eu estou aqui hoje e você também, né? Incluindo, inclusive, as que são, obviamente, de alguma forma subalternizadas, né? Incluindo domésticas, incluindo uma série de pessoas que permitem com que essa estrutura funcione no Brasil e que, em sua maioria, são negras, né? 2 a cada 10 domésticas no Brasil são pessoas negras. Então, a gente está falando de pessoas que, para além de toda uma estrutura que trazem e trouxeram nas suas histórias, tanto como militantes ou pessoas que passaram por elites, né? Mas também estamos falando de uma base que é muito potente e fundamental e sem a qual a gente não avança como país, né? Total. A gente se conheceu ali no ABC da Raça. Eu queria propor da gente fazer um ABC da Raça aqui para os nossos espectadores, a gente marcar um dia para... Explica um pouco o que é o ABC da Raça, para a gente já marcar um dia da gente ficar 1 hora falando sobre isso e vocês darem uma aula para a gente. Vambora. Tá topado, vamos fazer. O ABC da Raça, na verdade, é como do jeito que a gente está pensando. É um ABC, né? Um conjunto de conceitos e termos relacionados à questão racial, onde a gente fala sem tabu sobre uma série de questões que a gente está sempre em dúvida. Eu falo preto, pardo ou negro. Eu posso falar... raça, eu posso falar racismo, o que é colorismo, o que é, enfim, democracia racial. E aí a gente vai abordando todos esses termos, né, com também alguma conceitualização e alguma contextualização em relação ao que está acontecendo agora, a como é que você pode como é que você pode se pronunciar e se posicionar sobre alguma temática, né? Enfim, trazendo alguns pontos de vista, obviamente, nunca tentando
ensinar você como pensar. Você leva a reflexão para a sua vida da maneira como você quiser. Mas é muito mais trazendo, dentro das relações étnico-raciais, trazendo alguns pensadores que foram muito importantes para a gente construir esse ponto de vista institucional e dos termos, né? Não foi uma coisa que a gente procurou no Google, né? E que é muito importante, né? Porque a gente leu muito para poder falar sobre esses termos. Então, leu muito Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes, Roberto Borges, uma série de pessoas que estão pensando nesse assunto para trazer uma perspectiva para as pessoas de como é que elas podem entender melhor da temática, se aproximar melhor dela e aplicar melhor isso na vida dela, né? Então, esse ABC, ele tem esses termos para a gente poder desmistificar esse tabu da questão racial e se aproximar disso e ser antirracista de verdade, né? Que é importante entender os termos para poder também ter as ações concretas no dia a dia da vida. Total. Isso é um curso que como é que chama mesmo? É o IDBR, IDBR. Não é? Sim, sigam @IDBR. O IDBR é o Instituto de Identidade do Brasil, que eu criei há 4 anos atrás. A gente tem 3 pilares, a gente tem um pilar de empregabilidade, então a gente faz uma série de treinamentos, especialmente para as empresas, para que eles acelerem seus programas de ações afirmativas, ou seja, para contratar mais pessoas negras, para desenvolver mais pessoas negras, para que a gente tenha mais líderes negros nas empresas. A gente tem um selo Sim à Igualdade Racial, que é um mecanismo tipo um jogo, né? Um game que as empresas podem medir como é que estão as ações delas e onde elas querem chegar durante um período X de tempo. A gente tem também um pilar de educação, onde a gente dá bolsas de estudos para jovens e profissionais negros. A gente também tem um pilar de engajamento bem bacana, onde a gente faz eventos e campanhas para poder furar a bolha, né? E fazer com que, através dos eventos, as pessoas se aproximem da causa racial. Então, a gente tem um prêmio Sim à Igualdade Racial para mapear talentos, pessoas envolvidas com a causa racial no Brasil inteiro. A gente recebeu quase 20 mil indicações do prêmio esse ano, que teve que ser adiado. A gente também tem um fórum que acontece no Memorial da América Latina, para 2 mil profissionais. A gente tem encontros de liderança, onde a gente reúne executivos para falar sobre a temática racial. E é isso, e a gente agora tem dado cada vez mais cursos também para pessoas físicas, e a gente está lançando um EAD, inclusive, essa semana, para que mais pessoas físicas consigam acessar esses conteúdos que a gente, infelizmente, ainda não acessa na escola, que é aprender sobre a questão racial no Brasil. Então, acesse www.simigualdaderacial.com.br, né? E veja o nosso EAD, assine o nosso manifesto e leve o antirracismo para a sua vida de uma forma prática, né? Como é que você pode ir para além da hashtag, que é importante também, mas além da hashtag é importante se letrar, se educar seus filhos e também, se você tiver uma empresa, fazer com que essa inclusão atinja outras pessoas e mude a sociedade como ela está agora, né? Para que seja melhor no futuro e mais inclusiva na prática. Sensacional. Eu quero te agradecer muito, Luana, pela paciência da vida inteira de ter que explicar para a gente essas coisas todas, mas é importante, infelizmente, a gente vive nessa sociedade, nesse momento, e é fundamental o que vocês da DBR estão fazendo. O ABC da Raça, então, eu vou anunciar já a partir de amanhã qual vai ser o dia que a gente vai fazer, para a gente fazer um mini ABC só para o pessoal se interessar e ir lá contratar, ir lá participar, ir lá chamar para si isso. Obrigado, de verdade, mais uma vez. Eu que agradeço, Porchat, que seja a primeira de muitas e que a gente possa continuar trocando e aprendendo juntos a, de fato, pôr o antirracismo em prática, né? Então, seja antirracista.org. Seja antirracista.org. Um beijo, obrigado. Manda um beijo pro seu marido, que é fã do Porta dos Fundos. Ele é que é fã. Eu assisto também, bom. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Luana, muito bom, muito bom. Deixa eu botar os comentários de volta. Seja antirracista.org. Sigam @ID de dado BR, identidade, né? IDBR. Eu vou botar tudo bonitinho aqui. E a gente vai fazer um ABC da raça. Que dia que a gente marcou isso? ABC da raça. Pega aí pra gente já divulgar pro pessoal. Quem quiser, a gente vai fazer uma live que é uma aulinha para a gente entender essas nomenclaturas, entender como funciona ou não. Dúvidas? Dia 16, semana que vem, né? Dia 16? Ih, na outra ainda. Dia 16 de junho temos o ABC. Noêmia aqui. Gostei disso aí, hein, Noêmia? Dia 16 de junho a gente tem o ABC da Raça aqui. No fim das contas, a gente tem que trazer
as pessoas para junto, para discussão, para ouvir, para se abrir. Temos que abrir os nossos ouvidos. Precisamos aprender, precisamos ouvir quem está passando por tudo isso há muito tempo e aprender a mudar. É isso, temos que mudar, minha gente. Não tá legal, não. Se tá legal para você, tá errado. É isso aí. Bom, obrigado, Gabeira. Papo excelente. Obrigado, Luana. Sensacional também. Amanhã temos o Mandetta falando aqui. Na sexta-feira temos Ailton Graça. Temos o pessoal do WWF para falar de meio ambiente. Temos também os Parlapatões. Vamos ser 3 convidados. Eu juntei tudo. Eu falei, quer saber? Eu quero é falar. Eu quero é ter conteúdo. Vamos fazer isso. Semana que vem, meu amor, vai. Semana que vem. Peraí que eu tô perdida. Nathalie perdidíssima. Calma. Semana que vem. Alexandre Padilha na segunda-feira. Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, na segunda-feira. Terça-feira, Letícia Colim e a ONU. Terça, Letícia Colim e a ONU. A gente vai falar o quê com a ONU mesmo? Eu vou lembrar aqui que eu vou falar com a ONU. Quarta, Boulos. Quinta, Jandira Fegali. Tá de esquerda semana que vem, menina. Sexta, Lulu Santos e Projota. Olha aí. Caraca, eu vou deixar salvo isso aqui no meu Insta. Semana que vem, a direita pira, mas eu tô indo para todos os lados. Bom, amanhã é o Mandetta, olha aí. Mandetta, não digamos que não é de esquerda, né? Mas já tem gente convidada, tem Isa confirmada já tem... Que mais que tinha? Tem Arthur Veríssimo confirmado, tem o ABC da Raça dia 16, tem... Aline Riscado tá confirmado. Rogério Flauzino. Quando eu e a Aline Riscado fizemos a mesma live, você acha que o Instagram explode? A Aline Riscado tá fazendo mais live que eu ali, hein? Ela tá numa reta que eu tô tentando encostar nela. Maravilhoso. Gente! Tem Cláudio Gimenez e Tom Cavalcante. Confirmado. Vamos fazer o Sai de Baixo no mesmo dia. Vai ser bom isso. Gabriela Prioli já confirmou também lá pro dia 22, mas tem. Menina, eu não fiz as fotos. Que chato isso, que eu não fiz as fotos. A Djamila já convidei também, só eu fiquei de dar o dia para ela, tá tudo certo. Aliás, uma atitude muito legal do Paulo Gustavo, ele doou o Instagram dele por 1 mês para Djamila. Então sigam o Paulo Gustavo. Um mês de junho, para Djamila tomar conta do Instagram dele e falar sobre essas questões raciais, falar sobre racismo, sobre tudo isso que está acontecendo, que está em ebulição mais uma vez. Sensacional. E aqui é a mesma coisa, a gente na luta para dar voz aos negros que precisam tanto de aliados nessa luta. O branco precisa entrar nessa. E eu tô aqui tentando entrar também. Flávia Oliveira é ótima, adoro a Flávia Oliveira, ela fala bem demais. Vou anotar aqui, ó, um monte de nome que eu tenho anotado aqui, ó, não dá nem pra ver, isso tudo é nome. Flávia Oliveira, boa, excelente. Pedro Bial já falei, já conversei aqui. Um beijo pra vocês, vamos jantar, vamos ver, começar o Jornal Nacional. O que será que sorrisinho que tem o Bonner hoje nesse canto de rosto? Um beijo pra vocês, valeu.